Todos, caros colegas neurocirurgiões, neurocirurgiãs, é um grande prazer estar aqui com vocês essa noite para falar sobre algo muito importante que em 1º de julho, agora de 2025, respondendo à nova resolução da ANS de 2024, 623/2024, nós temos algumas novidades com relação ao prazo para as autorizações dos nossos procedimentos. E isso traz algumas mudanças no nosso dia a dia, e para isso nós traremos aqui hoje o Dr. Fernando Godoy, que é especialista em direito médico e advogado da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Nós teremos aqui também essa noite a doutora Adriana Libório, diretora de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, e o Dr. Rodrigo Adri, que faz parte da comunicação de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Coluna. Então sejam todos muito bem-vindos. Nós já temos aqui, doutor. Obrigada aqui pela sua presença e disponibilidade esse momento de novidade aqui pra gente. Boa noite, tudo bem, doutor Fernando? Boa noite, como que você está, doutora Vanessa? Quanto tempo? Estou bem, prazer revê-lo. Prazer é todo meu. Obrigada por estar aqui conosco para esclarecer, porque eu tenho certeza que muitos têm dúvidas, né? Não só neurocirurgiões, como outros pacientes mesmo que podem ter dúvidas do que é que está acontecendo, o que é que a gente pode esperar, né, dessa mudança que está acontecendo com relação a essa nova resolução. Sim, tem muita coisa nova acontecendo mesmo por aí. As coisas estão sendo movimentadas com muita rapidez, né? Constantemente a ANS está muito atenta a essa questão dos atendimentos, dos prazos de resposta, e eu estou parabenizando novamente, mais uma vez, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia por conta desse projeto, desse retorno de progresso, desse projeto. Salvo engano, doutora Vanessa, nossa última conversa foi em 2022. O que é um absurdo, porque um dos elementos basilares dessa sociedade tão conceituada de especialidade médica é trazer informação também para a sociedade civil, não só para os médicos, mas também para a sociedade civil. A gente sempre enfatiza muito isso, e eu acredito que também as pessoas acabam, não só médicos acabam assistindo essas informações, mas também pacientes, né? Que é a cadeia mais vulnerável dessa história toda, é o pessoal, a pessoa que fica no final dessa cadeia, que tem todo o interesse por isso. Então, eu parabenizo o Dr. Paulo Henrique, atual presidente, parabenizo também você, doutora Vanessa, e também a doutora Adriana, que está com a gente agora aqui. Quero dar as boas-vindas para ela. Obrigado mais uma vez por esse projeto ter voltado. Boa noite, Vanessa, boa noite, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês e nessa gestão atual, né? O Dr. Paulo Henrique me deu essa missão de estar aí na diretoria de defesa profissional, então a gente está de olho, sabe, dessas dificuldades, né, para às vezes autorizar alguns procedimentos e vai ser muito esclarecedor conversar aqui com vocês hoje. Perfeito. Então vamos lá, já direto. Muito obrigada, doutora Adriana, por estar aqui conosco essa noite. E, na verdade, foi tudo ação, assim, o doutor Paulo com a doutora Adriana e ela movimentando contigo. Eu estou aqui para apoiar vocês, né? Mas é uma iniciativa da defesa profissional da doutora Adriana como diretora de defesa profissional aqui representando a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Então, existem várias dúvidas, a gente tem bastante coisa para conversar aqui hoje, doutor Fernando, doutora Adriana. O doutor Rodrigo, acredito que está entrando, eu estou tentando chamar, mas eu acho que de toda forma a gente já pode ir dando início, porque só para a gente esclarecer, doutor Fernando, o que significa a autorização dos procedimentos no contexto de plano de saúde? Tá? Até para quem está aqui assistindo, o que significa isso? Vamos lá, vamos tentar fazer de uma forma mais simples possível, porque, como eu falei, eu tenho certeza que também muita gente que não é do meio médico vai acompanhar esse nosso bate-papo, que hoje vai ser muito legal.
só para também esclarecer, pessoal, Paulo Henrique é o nosso atual presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, tá bom? Que é uma sociedade muito focada, obviamente, no interesse dos médicos neurocirurgiões do país, dos neurocirurgiões do país, mas também muito focada, de novo, repito, a questões públicas, as questões do SUS, as questões de saúde, a sociedade civil. Então, essa ferramenta aqui é uma ferramenta para vocês também que não são do meio médico. E autorização de plano de saúde? Uma situação bem complexa, que todo mundo precisa se submeter a isso, né? A autorização de plano de saúde, gente, é um complexo, é uma cadeia, vamos dizer assim. Uma cadeia que a gente precisa compreender cada etapa, né? Então, o processo que a gente fala de etapas onde a operadora de saúde recebe uma recomendação de um exame ou de um procedimento e ela analisa algumas etapas para verificar se aquilo contempla o contrato do operador, do beneficiário, né, que é o que rege aí, que muita gente não lê, tenho certeza disso, mas é o contrato que rege a sua relação com essa operadora de saúde e também é um processo onde verifica se existe literatura científica para isso, se existe medicina baseada em evidências em relação a esse processo, ou esse procedimento, ou esse exame, e se está contemplado no rol, né? No rol da ANS, que é um rol elucidativo, que a própria ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, estabelece os procedimentos e as doenças determinadas numa lista, onde cada tratamento e cada doença é listada ali, é constante ali daquela lista. Então, a autorização de plano de saúde envolve todas essas análises, não é tão simples assim, por isso muitas vezes as pessoas se queixam muito da demora, se queixam muito do porquê que está demorando, por que está sendo colocado tanto empecilho, principalmente, né, a maioria dos pacientes reclamam, por que está demorando tanto, por que é tanta burocracia, né? Na verdade, é um processo realmente, né? É um processo, imagine só, uma operadora de saúde recebe diariamente uma centena de pedidos médicos e procedimentos médicos, onde precisa ser analisado através de uma auditoria médica especializada que recebe esses requerimentos, essas solicitações, e passa a ter ali uma análise de cabimento daquilo, cabimento legal e contratual daquele pedido médico, daquele pedido de solicitação. Perfeito. E aí, então, também até é importante a gente saber, a doutora Adriana mencionou isso, a gente muitas vezes tem problemas, né, associados a essas autorizações e a gente sofre junto com os pacientes por conta disso, né, por conta dessa dificuldade nas autorizações. Sim. E pensando nesses problemas, doutora Adriana, quais que são, né, os principais e quando o paciente precisa ali de uma autorização para um exame, para uma cirurgia? Só para a gente iniciar aqui, quais que são os principais problemas que a gente tem enfrentado? Eu vejo como três os problemas maiores, né? Um é a demora excessiva para autorizar, às vezes, um procedimento. Então, a ANS, né, antes tinha aí 21 dias úteis, a gente vai já falar, né, dessa mudança para 10 dias úteis, mas às vezes chega até a mais de um mês ou 2 meses, enfim. Isso atrasa o tratamento do paciente, né? Gera aí uma morosidade, uma demora, enfim. Isso acaba realmente afetando tanto a nós como o paciente. Outra coisa é a interferência, às vezes, de auditores do plano de saúde na autonomia médica, né? Então, se você está indicando um procedimento médico, seja com um tumor cerebral, ou, enfim, uma doença de Parkinson, uma hérnia de disco, é porque você examinou, você tem aí embasamento científico para indicar aquele procedimento para a melhora do doente, né? E às vezes o convênio interfere nessa autonomia, querendo indicar tratamentos alternativos, né, diferente do que você indicou. E também, às vezes, causando negativas indevidas, né, que a gente vê. Então, isso dificulta realmente o atendimento, o tratamento do paciente, enfim. Eu acho que, baseado aí
nessas 3 dificuldades é o que mais pega, sabe? Uhum. É bastante difícil, né? E muitas vezes até os pacientes, cada dia mais, né, com a demora, acaba gerando uma ansiedade a mais. Não só o paciente, mas toda a família, né, que sofre junto ali com as situações. E quando a gente chega na hora de uma urgência, de uma emergência, e como que a gente diferencia isso, doutor Godoy? Explica pra gente também essa diferença entre um procedimento que é urgente, e que existe uma emergência, ou um procedimento eletivo. Dos modos gerais, os dois, emergência e urgência, não há nenhum tipo de óbice a ser colocado pelo plano de saúde, pelo hospital, pelo prestador de serviço. Deve ser atendido de forma imediata, obviamente por conta daquela condição. Não há de se estabelecer e não há de se aceitar absolutamente nenhum óbice nesse sentido, de uma análise prévia, alguma coisa nesse sentido, né? Não há nada. E eu já vou adiantando nesse assunto, com aí na carona que a doutora Adriana colocou, que por vezes é muito importante, gente, é muito importante que o médico, a gente sabe que o neurocirurgião não faz mais isso, porque a gente bate tanto na tecla, e todos os congressos que a gente participa, todas as oportunidades, a gente bate sempre nessa tecla, que o procedimento de autorização de um procedimento, de um exame, de um processo de autorização de um procedimento ou de um exame começa na mesa do médico. Não só o médico neurocirurgião, mas todo e qualquer médico. É ali que começa como que deve ser feito, né? A doutora colocou de muita forma muito bem colocada. Ela estabeleceu que é feito um pedido, uma solicitação de um procedimento, de um exame, através de literatura científica. Nota 10 para ela. É assim que tem que ser feito. Acontece que não vai haver, e aí as pessoas que estão assistindo, no caso de pacientes, cobrem os seus médicos para que haja um pedido, um relatório médico muito bem feito. Que haja ali uma medicina baseada em evidências. O que seria isso? Um exemplo, né? Exemplos científicos, onde demonstram ali que, eu até peço para você, doutora Vanessa, que explique para a gente melhor o que seria essa medicina baseada em evidências, porque é ali que é estabelecido. O plano de saúde, ele vai receber aquele material e vai analisar o pedido médico, vai analisar como que está sendo feito aquele pedido médico, quais são os critérios que foram utilizados pelo médico. E eu passo para você, doutora, o que seria essa medicina baseada em evidências, para dar um exemplo para a gente, até por título de curiosidade. Na verdade, para cada código, né, que a gente tem ali, né, no hall da ANS, é como se fosse uma defesa de doutorado para cada um daqueles códigos. Dá para entender assim. Existe uma literatura muito robusta para aquele código estar ali. Então, se o neurocirurgião está indicando esse procedimento para aquele paciente e embasando, né, que aquele paciente precisa daquele código para que seja realizado o procedimento, isso ele está se embasando cientificamente, né, para conseguir, para fazer, para oferecer o melhor tratamento ali para o seu paciente. Então, acaba sendo isso. É tudo que a gente faz, né? Toda solicitação que a gente faz é sempre muito embasada cientificamente. É isso que eu acho, até quando eu pedi para a doutora Adriana complementar, que é justamente isso que é o necessário. Um plano de saúde não vai autorizar um procedimento que não esteja muito, muito bem amparado na literatura científica. Isso, gente, isso é bom. Isso é bom em diversos aspectos. Aspectos, primeiro, de qualidade de procedimento, né? A gente, infelizmente, sabe que existem alguns médicos que abusam, que acabam exagerando nas complicações, e isso traz um ônus tremendo. Não vou nem falar financeiro, não vou nem falar sobre esse aspecto, mas um ônus tremendo ao paciente. A gente viu em 2016, com a deflagração da máfia das próteses, um excesso de cirurgias não necessárias. Um excesso de cirurgias que acabaram passando e submetendo pacientes a cirurgias que não precisavam. Idosos tendo colocado diversos pinos desculpa o português, me corrijam, por favor, mas diversas próteses desnecessárias na coluna. E isso gerou a necessidade dos planos de saúde de acabar fazendo uma análise um pouco mais criteriosa desses aspectos. Esse é o lado bom. O lado ruim é que isso não pode ser colocado com uma negativa, a famosa negativa branca que o judiciário usa, né? De você colocar aquilo como um óbice a um tratamento necessário, que nem a doutora Adriana, a doutora Vanessa colocou, validado pela literatura científica, e mesmo assim acabando sendo obstacularizado por algum outro entendimento supérfluo, que não é compatível com aquele procedimento.
Então, temos duas situações aí que precisam ser analisadas. Então, isso é complicado também. Isso eu acho muito delicado. A medicina, nesse aspecto de profissionais, de médicos que atuam com materiais especiais, realmente entrou num momento delicado. Um momento delicado mesmo, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E a gente já tem pessoas participando aqui da nossa live e até uma pessoa comentou que desde abril está esperando a autorização e agora acabou de ter a negativa. E puxando isso, doutor Godoy, o que acontece, né, quando é legal acontecer isso, né, um plano negar o tratamento indicado por um médico? E quais são os principais direitos dos pacientes previstos na legislação brasileira? É legal, sim, é legal. O plano de saúde não é obrigado a acatar qualquer tipo de procedimento médico, não é. Por isso que eu falei da necessidade muito, muito, muito grande de ser feito um bom relatório médico. Ali nós temos auditores que vão receber o material que eu digo, o documento solicitado pelo médico, e ele vai analisar cabimento, literatura científica, vai analisar o status do paciente, tudo uma situação. Você colocou bem, os bons médicos, isso obviamente isso se tornou uma obrigatoriedade, fazem um bom relatório médico. Um relatório médico, não só aquele pedido médico, solicito cirurgia, paciente tal, motivo tal, CID tal. Não. Precisa haver um relatório médico, uma literatura científica muito bem validada, para mostrar para o plano de saúde que aquilo é realmente necessário. Então, é legal sim, é legal o plano de saúde fazer uma autorização, e isso, inclusive, é validado por diversas legislações, inclusive essa última, mais recente agora, que surgiu agora em 2025, agora no dia 1º de julho, 17 dias atrás, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, é válido sim. Direitos do paciente. Primeiro de tudo, nós temos um contrato que a gente utiliza. Vamos fazer um exemplo do contrato de seguro de carro. Puxa, ninguém quer bater o carro, ninguém quer usar aquilo, né? A gente paga aquilo por uma questão de segurança. A gente paga aquilo por uma necessidade futura, que eventualmente a gente não quer usar. Plano de saúde, exatamente a mesma coisa. A gente utiliza aquilo para, caso for necessário, a gente utilizar. E a gente espera que seja de fato utilizado quando precisa. Então, primeiro de tudo, o paciente tem direito a ser atendido pelo médico, de preferência, não existe nenhuma obrigatoriedade de ser direcionado a nenhum tipo de médico da operadora de saúde, não, de forma alguma. O livre-arbítrio é um dos pilares dos direitos dos pacientes. Ele é necessário também ter direito à informação dos pilares do Código de Direito, do Código de Defesa do Consumidor, onde mostra ali por que está acontecendo, qual que é o status do seu processo, né, de autorização. Ele tem direito a uma série de situações relacionadas ao que consta no contrato e o que consta na lei. Todas, exceto, obviamente, questões relacionadas à estética, questões relacionadas a processos não validados, mas todas as doenças incluídas na OMS, né, estão, obviamente, de direito do paciente. Mas, obviamente, é importante ver, né, o contrato, analisar o contrato para verificar se existe algum tipo de situação, de alguma excludente, alguma coisa nesse sentido. Já lembrando que excludente, cláusulas excludentes para o Código de Defesa do Consumidor são analisadas com muita parcimônia, pelo judiciário, obviamente. São analisadas de uma forma muito mais criteriosa. Por quê? Porque é aquilo que eu falei no começo, nós temos um contrato para usar, e quando a gente precisa, a gente tem que ser permitido de usar. A gente não pode deixar de ser cerceado desses direitos. Então, cláusulas excludentes de direitos num contrato de saúde é analisado com uma forma muito mais criteriosa, muito parcimônia em prol do paciente. E você sabe, Fernando, que o presidente, né, atual, o Dr. Paulo Henrique, presidente da SBN, junto Sim. com o presidente do Conselho Deliberativo, eles mandaram agora em junho, publicaram uma carta aberta, né? Vocês tiveram acesso a esse documento, uma carta aberta aí às operadoras de saúde,
exatamente para falar desses pontos, que é a autonomia médica, né? Então, o médico com embasamento científico e com um relatório bem feito, ele tem essa autonomia realmente de indicar um procedimento cirúrgico, ele tem formação para isso. Agora, a gente viu até num comentário que ele fala que tem auditores de planos de saúde em outros estados que não são médicos, né, às vezes. E o Dr. Paulo Henrique também abordou isso na carta, né, que os auditores dos planos de saúde, eles devem ser médicos, e quem participa de uma junta médica para definir se você está indicando a cirurgia corretamente, tem que ter o RQE, que é o Registro de Especialidade. Sim. Então, se tem uma neurocirurgia ali que está sendo avaliada a indicação, esse auditor ele tem que ser especialista com RQE, né? Ter o título de especialista em neurocirurgia para É evidente, é depois. evidente, evidente, eu valido muito, foi um ato muito nobre do Dr. Paulo de ter lançado essa carta aberta, porque é o básico, né? Repito, eu gosto de fazer sempre analogias, comparações. Quando a gente tem um problema no nosso carro, doutora Adriana, a gente chama quem? A gente chama um mecânico. A gente não vai chamar um marceneiro para tratar de um problema que nós temos no nosso carro. Então, na realidade, isso que a SBN está fazendo é justamente alertando os pacientes, e também aos médicos, obviamente, para não se calarem. Porque é muito comum, de fato, isso acontecer, de haver uma situação, de que está sendo tratado por uma pessoa estranha, muito menos médico, né? Então é importante duas situações, tanto para o médico quanto para o paciente. Junta médica também é uma realidade hoje, né, no Brasil, é uma resolução regulamentada. Junta médica é uma ferramenta necessária, utilizada, mas também precisa ser colocada com muita parcimônia. O paciente que recebe uma notificação para a junta médica precisa, de fato, ter, do outro lado, um médico especialista, né, com habilidade naquele procedimento. E é importante, sim, se verificar que se aquele médico tem aptidão para isso. Lembrando que a auditoria médica não é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, mas é uma área de atuação, né? E nessa área de atuação não exime aí a necessidade de ser especialista nesse caso, né? Precisaria ter um médico, por exemplo, vai ser um auditor, vai tratar de um problema neurocirúrgico, que seja um neurocirurgião, né? E, consequentemente, das outras formas também, né? Das outras especialidades. Sem dúvida. E a gente tem alguma mudança, né, que aconteceu aí nos últimos anos com relação à questão do rol da ANS, que existiu uma discussão bastante grande, né, sobre taxativo, exemplificativo, que foi com a lei de 14.454 de 2022, e que houve essa mudança, né, do taxativo para o exemplificativo. Eu queria pedir para a doutora Adriana falar um pouquinho o que foi que isso... Primeiro, o que é uma coisa, o que é a outra, e o que foi que isso acabou mudando ali no dia a dia, né? É que o rol taxativo, ele só ia autorizar tudo que tivesse cadastrado ali no rol da ANS, né? E com essa lei, a partir de 2022, o rol passou a ser exemplificativo. Então, mesmo que não esteja no rol da ANS, se for um tratamento que, enfim, não está com um númerozinho cadastrado lá no rol da ANS, mas se o médico está indicando, é porque ele deve ser coberto. Então, por exemplo, tem o neuronavegador, que a gente sabe que é uma tecnologia que ajuda na ressecção de tumores cerebrais. O neuronavegador, ele ainda não foi incluso, né, cadastrado o número no rol da ANS. Mas o neuronavegador é uma ferramenta, enfim, super útil, que os neurocirurgiões estão habituados, e que se o médico está indicando é porque realmente o plano de saúde deve cobrir para ajudar ali naquele procedimento. Então, é isso, é que ele passou a ser exemplificativo, né? Então, o plano de saúde ele é obrigado a cobrir o que também não está no rol, desde que isso tenha um embasamento científico, né? Que traga um benefício para o tratamento do paciente.
Perfeito. Muito bem, doutora Vanessa, posso complementar? Pode, claro. E Por favor. nessa atuada, nessa perfeita demonstração do que consta de que é rol, que não é, doutora Adriana, muito bem, é importante que isso também, veja só, quem trata dos planos de saúde são a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, e o Conselho Federal de Medicina no âmbito médico, né, são coisas totalmente distintas, né, para o plano de saúde, para o paciente, quem cuida, a ANS. Médico, o médico que se sentir desconfortável, pode valer das questões relacionadas ao Conselho Federal de Medicina. Né? Então, o que acontece? É importante deixar muito claro que o médico, também há um tempo atrás, desde 2022, também, salvo engano, o médico que tem um treinamento específico e certificado com determinado tipo de material, pode se valer de usar da sua prescrição esses tipos de treinamento. Isso é fantástico, isso foi nota 10 para a ANS, por quê? Porque ele permitiu que, de novo, fazendo a comparação, imagina um mecânico, digamos assim, um mecânico que tem uma especialidade, uma facilidade maior com algum tipo de ferramenta para mexer naquele motor. Óbvio que ele vai ter uma facilidade e vai querer mexer com aquele material, certo? Vai tirar a peça do carro com aquele material. Aí ele vai falar, poxa, para mim é muito mais fácil, porque a segurança do procedimento vai ser praticamente total, porque eu já conheço esse material, e, além de tudo, vai haver ali uma tranquilidade para o paciente. Então, os médicos que hoje tenham treinamento certificado de algum material, por favor, coloquem nas suas prescrições que você está utilizando daquele tipo de material, você está requerendo aquele tipo de material, porque você, na realidade, tem um treinamento certificado com aquilo. Então, aquilo auxilia muito, né, e dá uma segurança muito grande para o paciente e para também o médico que vai fazer aí esse tipo o determinado tipo de procedimento, tá bom? Isso é uma recomendação que a gente coloca, uma recomendação legal, que existe previsão expressa na lei, que é muito válida e muito importante. Auxilia na autorização dos procedimentos, acelera, digamos assim, a autorização dos procedimentos. Excelente. Muito bom, muito obrigada pela complementação, doutor Fernando. E eu queria dar as boas-vindas para o doutor Rodrigo Adri, que está aqui com a gente. Boa noite, viu, audiência, e terminei atrasando um pouco. Vai bater o carro aí, pelo amor de Deus. Pois é, presta atenção aí. Não tô de Mas carona. então, assim, perfeito. Não, e aí, no caso, a gente pode continuando. Eu vou só fazer mais uma pergunta para o doutor Fernando, Rodrigo, e aí eu já te chamo. Eu vou só pedir para, enquanto o doutor Fernando está falando, só para você colocar no mudo, porque está saindo o barulho do trânsito aí da seta. A gente está vendo que a direita e a esquerda precisa virar, entendeu? Exato. A 200 metros, vira à direita. A 200 metros para o carro. Então, vou só perguntar aqui para o doutor Fernando, pra gente, porque é isso que é mais, assim, o que fez a gente trazer essa live aqui essa noite, né? Sobre essa nova resolução 623 de 2024, que passou a entrar em vigor agora, né? A partir do dia 1º de julho. E o que é que muda com essa nova resolução, doutor Fernando? E aí, na verdade, assim, o que é que a gente pode esperar também do que vai vir por aí com relação aos novos prazos? Essa lei, na verdade, ela foi trabalhada em 2024, mas pelo tempo de maturação da lei, ela acabou sendo validada e sendo eficaz, realmente, tendo eficácia a partir agora de 1 de julho de 2025, ou seja, 17 dias atrás. Uma lei que traz uma complementação muito grande para os pacientes no que tange a comunicação, tá? O organograma de comunicação com o paciente, operadora, ficou muito mais estabelecido, ficou muito mais claro e de uma forma menor, tá? Uma forma de tempo menor. Então, assim, a operadora de saúde, de modo muito geral, de modo muito amplo, a operadora de saúde vai ter que se valer de 3 situações que eu acho que eu destacaria dessa situação. Primeira, comunicação. Né? A lei chega a deixar muito claro, de forma expressa, a palavra cortesia. Ela traz a necessidade da operadora ser cortês com o paciente no que tange às respostas de atendimento do paciente.
ela exige ela exige também que haja uma participação maior no que tange as negativas. Negativas agora precisam ser um pouco mais fundamentadas, mais elaboradas e 100% disponíveis aos pacientes que, porventura, venham a requerer esse tipo de material. Isso tem que ser automático, isso não pode ser negado e tem que ser feito de uma forma expressa, tá? De uma forma por escrita. E o mais importante, que está havendo uma falsa divulgação de informação, é que os prazos de atendimento não mudaram em nada. Os prazos de atendimento é trazido por uma resolução específica, para quem tiver curiosidade, é a 566 de 2022, onde ali é tratado todos os prazos de atendimento, desde emergência, urgência e emergência, de imediato, até os 20 dias para os chamados PACs, que é o procedimento de alta complexidade, que mantém aí ainda os 21 dias. O que mudou com a 623? A 623 trouxe o prazo de resposta. Sabe aquela coisa que a gente liga para o plano de saúde e pergunta como que está o meu procedimento? Não pode haver ali mais respostas de uma forma vagas, vazias, ou com palavras difíceis, está no sistema de auditoria, está no sistema de logística. Não. Precisa ter uma questão mais específica, mais coesa, digamos assim, onde ali tramita entre prazo imediato, né, de emergência, até 10 dias úteis. Isso não se confunde em absoluta hipótese com os prazos de atendimento, são somente prazos de resposta, tá? Onde vai haver a comunicação com o paciente de uma forma mais rápida, melhor e mais efetiva, inclusive virtual. A lei chega a trazer até espaços virtuais. Ou seja, o fluxograma de comunicação com o paciente foi regulamentado a partir de agora, de uma forma muito mais rápida. Precisa ter até 10 dias úteis, precisa ter uma comunicação efetiva de como está, havendo o processo, como está o processo, como está o status dele, né? Qual que é o prazo de resposta, tá? Então são duas coisas diferentes, 566 e 623. Perfeito. Muito obrigada por esse esclarecimento, que eu acho que pode trazer muitas dúvidas com relação a isso. E o doutor Daniel está mencionando aqui que ele tem uma impressão de que ou os médicos que estão ali, né, muitas vezes, né, nas juntas médicas que avaliam, e aí eu queria já direcionar a pergunta para o doutor Rodrigo, eles não estão sabendo de nada do que se trata, o caso que está sendo avaliado ali do paciente, ou estão agindo de má fé, visto que a quantidade negativa acaba sendo costumeira, né? E na maioria das vezes eles acabam vendo isso, né? E por médicos e não médicos que sequer examinaram o doente. Então, simplesmente acontece ali a negativa sem existir o exame do paciente também. E daí, passando para essa questão, que é uma dor, né, doutor Rodrigo, que o senhor tem acompanhado bastante, tanto na Sociedade Brasileira de Coluna, na Comissão de Defesa Profissional, lá também aqui na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Fala um pouco para a gente o que é que diz a resolução normativa de 424, né, com relação aos critérios, né, que são estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde para a realização da junta médica, e como que nós devemos agir nesses momentos desafiadores perante a junta médica. Isso realmente é uma reclamação bem frequente e até fiz um trabalho sobre isso, né, sobre essas negativas. Porque o que acontece? Acho que na maioria das vezes, todos os procedimentos, tanto de neurocirurgia e de coluna, todos acabam na junta médica. Sempre tem, né, uma inconsistência com a auditoria e terminam indo para a junta médica. E aí a junta médica, a maioria dos casos também, a queixa maior é que é uma junta virtual, né? Você só pode selecionar os desempatadores que estão ali registrados no e-mail, no WhatsApp, e você no final recebe às vezes negativa padronizada para o seu caso. Por exemplo, você tem um caso aqui, por exemplo, São Paulo, de artrodese, você recebe a negativa e a mesma justificativa é dada para outro médico lá em outro estado. E às vezes para outro paciente, tudo para outro totalmente paciente. diferente. Então, essa queixa é frequente. Pela normativa na N424, teoricamente, o desempatador deveria ser em comum acordo, né?
Mas quando você só tem 3, 4 opções que a operadora dá para você, aí já, né, foge um pouco do que a resolução fala, né? O que às vezes Uhum. costumo fazer é responder que eu não concordo com os nomes citados e eu dou uma série de nomes também que eles podem escolher como desempatador, né? Hum. Que, né, assim, que de certa forma, se não cumpriu né, o mínimo da norma, teoricamente aquela junta seria inválida, né? Não sei se o Godoy concorda, né? Eu já ia perguntar para ele. Esse seria o melhor dos cenários, né? Esse seria o melhor dos cenários porque a gente passaria a estar, a gente, eu digo médico, poderia estar direcionando aí uma escolha do desempatador. Mas vocês, como médicos, não vão conseguir isso, doutor Adri. E eu já adianto o porquê. Primeiro, porque quem decide, e essa é uma regulamentação específica para a operadora de saúde que vai trazer aí a decisão, né, sobre o procedimento. Além do que, a lei traz um texto expresso de que pode haver listas onde as sociedades de especialidade, aí eu chamo muita atenção para toda a sociedade de especialidade, inclusive para a SBN, de promover uma participação maior, uma aproximação maior das operadoras de saúde para fomentar essas listas de nomes de pessoas que poderiam participar da junta médica, né? De Uhum. rigor, né, essa participação é crucial, porque a gente, aí eu trago elenco aí os benefícios. Primeiro de tudo, a operadora de saúde ia ter ali o melhor dos médicos mais conceituados, especificamente relacionados aos neurocirurgiões, os melhores especialistas do Brasil para tratar de aquele determinado tipo de procedimento. Seria um tipo de viés. Por quê? Porque são médicos que não conhecem o paciente, só estão analisando aquilo de uma forma muito imparcial, né? E segundo, que por outro lado, os planos de saúde poderiam ter uma queda muito grande de judicialização. Doutora Adri, mais que ninguém, um excelente perito judicial, atua muito no judiciário paulista, ele sabe muito bem o quanto isso é motivo de judicialização, né, Rodrigo? Você sabe o quanto isso Sim. acaba, o próximo passo sempre acaba sendo a judicialização, por diversos motivos, obviamente, não existe o porquê o plano de saúde, né, determinar, existe uma determinação, um entendimento judicial consolidado no STJ de que os planos de saúde não podem estabelecer os tratamentos que vão ser estabelecidos para o paciente. Ele pode, sim, estabelecer agora quais doenças, né? Mas o tipo de tratamento, obviamente, cabe ao médico, que tem aí o dever técnico e a responsabilidade e o conhecimento técnico para isso, não é mesmo? Uhum. Mas agora, dos médicos estabelecer quais são as negativas, doutor Adri, acho que isso não vai ser eficaz. Isso vai acabar sendo considerado como uma ausência de resposta e eles vão utilizar um dos 4 médicos que acabam sendo indicados pela operadora de saúde para fazer a autorização. O problema nesse caso é que a gente sempre conversa mais com robôs do que com atendentes mesmo, né? Porque os e-mails são Exatamente. Bem lembrado. automatizados, Bem lembrado. você não consegue resposta de ninguém, né? Você manda o questionamento, ninguém responde. Muitas É, auditorias prévias antes da junta médica, você não recebe o nome do médico auditor, nem o sim, CRM. Às sim. vezes só coloca o nome tal pessoa representando a empresa tal, mas não coloca nem qual é a qualificação da pessoa que está conversando com você no e-mail. Exato. Isso, Uhum. isso também foi uma preocupação da Amiga 23, onde eu li até, eu vi, fiz parte, eu até participei, né, assisti a reunião da ANS, dos representantes, dos assessores da ANS na elaboração dessa legislação, e me parece que vai haver uma mudança nisso, viu, doutor Rodrigo? Eles vão analisar com uma forma um pouco mais humanizada, né? Que eu sempre tenho falado, o médico tem que ser humanizado, gente. Todas as reclamações, eu mexo muito com processos indenizatórios e todas as questões ali dos fatos, da narrativa dos fatos, envolve a falta de humanização. Então, nas operadoras de saúde, eles já se ligaram em relação a isso e me parece que essa robotização vai ser aí mitigada. Vai haver mais um atendimento, diversos canais de atendimento para o paciente e dentre eles de uma forma humanizada. Pelo menos Perfeito. uma mudança a gente já viu na hora de escolher o médico auditor desempatador, né? Então chega um Isso, parecer e na hora de escolher o desempatador tem lá dizendo a especialidade e tem o registro, o RQE, né?
o registro da especialidade. Então, a gente escolhe já sabendo que quem vai avaliar é um neurocirurgião. Pelo menos Legal. a parte do desempate, Sim. isso Tem, já. tem acontecido, sim. Tem Ou, acontecido, sim. acho que o problema também da qualidade da auditoria e desse desempate é justamente termina prejudicando o plano, porque você termina tendo um excesso de judicialização para resolver uma coisa que poderia ter resolvido na própria Uhum. auditoria ou no desempate. E Por eu já queria exemplo, perguntar. Ah, ju- na- pode falar. em judicialização, por exemplo, eu pego casos que, por exemplo, autorizou parafusos para artrodese, mas não autorizou bloqueador e haste. Não tem como Quer dizer, fazer, né? É. é uma auditoria que não tem sentido algum. Você libera parafuso e não liberar o bloqueador para fixar a haste, Uhum. né? Sim. E falando nisso que o doutor Rodrigo mencionou, e até trazendo a pergunta aqui da Adriana, quando o plano dá negativa, né? Eles são obrigados a informar o motivo da negativa. Além disso, quando que o paciente pode judicializar uma negativa de cobertura? E se o Código de Defesa do Consumidor se aplica a essas situações, doutor Godoy? O plano tem que dar negativa sim, viu, Adriana? Adriana Reis, inclusive, a lei Dá um traz de uma forma motivo, muito. né? Isso, exatamente. Ele pode fazer negativa. A lei fala, inclusive, Adriana, vale a pena, tá? É a 623, focal no ANS, é muito simples. 623 de 24, exato. Ela precisa mostrar de uma forma, de uma linguagem clara e simples o motivo dessa negativa. Você pode, sim, pedir os motivos dessa negativa, eles são obrigados a te conceder no prazo útil, máximo até de 10 dias úteis, e aí você recebe por expressos essas informações. E sim, totalmente afirmativo. O Código de Defesa do Consumidor rege as relações de consumo entre médico e paciente. Só uma ressalva técnica aqui. O Código de Ética diz que não, mas não se aplica, tá, gente? Código, a resolução, desde há muito tempo, o Código de Defesa do Consumidor, ele é, sim, aplicado às relações entre médico e paciente, entre paciente e plano de saúde, tá? E aí acaba sendo um pouco mais, aquilo que eu falei no começo, acaba sendo um pouco mais, o judiciário acaba analisando com uma forma um pouco mais técnica e um pouco mais protetiva, como não poderia deixar de ser. Na verdade, Perfeito. tem até alguns PROCONs que já estão até criando um canal especializado, né, para saúde. Uhum. Excelente. E isso é bastante importante a gente que os pacientes tenham consciência desse direito, né? Eu vou Acho que partir agora para a Vanessa, última rodada. Diga. acho que Vanessa, só para concluir, acho que ela perguntou quando que pode judicializar isso? Foi essa a pergunta? Quando que deve Isso, judicializar? isso. Eu acho que aí cabe totalmente, cabe até os profissionais de direito, né, analisar o caso concreto. Eu, particularmente, tenho a seguinte opinião. Se os direitos básicos não estão sendo cumpridos, eu acho que vale a pena. Por outro lado, eu não posso ser leviano de interformação judicial e expor o paciente a um processo longo, caro, se realmente ele não tem direito. E o paciente não tem direito 100% de tudo. Isso é mentira. Se as pessoas estão promovendo isso, é importante você ter essa ciência que isso não é verdade. Existem limitações, sim. Existe uma legislação mais protetiva? Sim. Existe um contrato onde você vai ser analisado com uma forma mais protetiva? Sim. Mas existem excludentes permitidas pelo judiciário, pelo contrato, onde corre o risco, sim, de você interpor com uma ação. O Rodrigo, até queria que o Rodrigo complementasse, deve ter visto isso já. Entra com uma ação, entra com a liminar, perfeito. Conseguiu eliminar, o advogado liga para o paciente, fala, consegui eliminar, fica tranquilo que vai dar tudo certo. O paciente faz o procedimento, só que o processo continua. Liminar é apenas uma liminar, é só o começo, até o nome fala, é uma prévia. Sim. Depois o processo continua, vai ser Aí depois julgado, vai ser discute o mérito. analisado, vai discutir o mérito e o paciente perde a ação. O paciente liga para o advogado, doutor, você não falou que podia fazer? Veja bem, o judiciário é complexo, Exato. juiz, cabeça de juiz e bumbum de neném, a gente não sabe o que sai. Então, assim, eu particularmente acho que deveria ser analisado de uma forma muito, muito, muito próxima, com um especialista, né, para não entrar numa rascada. Você tem visto, Adri, algum processo onde liminar é aceita e o mérito não? Já vi alguns casos que teve procedimentos que o juiz deu liminar e depois foi lá na perícia, a perícia disse que não era necessário o procedimento
Então, teoricamente, o autor, né, o paciente teria que, né, cobrir todo o custo, né, do procedimento. Uhum. Meu Deus. Sei. Doutora Vanessa, Ou- doutora ou- Adriana, quanto custa um procedimento cirúrgico, neurocirúrgico, por cima? Não, depende muito. Entre 50 e 500 mil reais. É, Nossa. é uma variação É uma grande, porque variação grande. tem procedimentos que podem custar em torno de 10 mil reais, né? Tá. São mais simples. E tem procedimentos mais caros que podem demandar e chegar a 400, enfim, Meu 400 mil reais. Deus. Então, Meu Deus. assim, você imagina um paciente perder uma ação dessa e depois ter que arcar com um valor desse. Por isso que é sempre melhor fazer as coisas organizadas e a gente tá aqui conversando também dessa forma para orientar também isso, né? Uhum. Agora, até pelo avançado da hora, que a gente tem mais 15 minutinhos aqui, eu vou fazer um bate-bola, uma pergunta para a doutora Adriana, uma pergunta para o doutor Rodrigo e uma pergunta para o doutor Godoy, considerações finais e a gente encerra, tá bem? Doutora Adriana, com relação nesses casos, né, de negativa e até a gente mencionou, né, até algumas pessoas aqui na live também mencionaram de negativa, os médicos podem ser responsabilizados quando o plano nega essa cobertura? Então, para essa pergunta é importante que não haja falha de comunicação entre paciente e médico. E aí entra a relação médico-paciente. Por quê? O médico tem que fazer um relatório muito bem documentado, embasado cientificamente, para pedir a cirurgia, explicar para o paciente tudo que envolve a cirurgia. E com tudo isso bem feito, é muito difícil que dê problema para o médico, entendeu? Ou para o paciente. Aí o plano também costuma autorizar quando tudo está muito bem documentado, sabe? Então, Mas, poderiam ser mas ainda tem responsabilizados. casos que podem, né? Ainda tem Exato. casos que a gente vê. O que é que digamos assim, a gente até já conversou sobre isso em alguma outra live, né, Fernando? doutor Fernando, que foi solicitada uma cirurgia, o paciente acabou indo a óbito depois porque teve uma negativa, e aí a culpa é do convênio, a culpa é do médico, como que fica essa situação, né, juridicamente? Tudo Isso acaba depende, né? sendo... Tudo Existem depende. casos e casos, né? Exato, Aí o que a exato. gente tem que fazer? É sempre se respaldar e fazer o melhor para o paciente para tentar evitar, né, desse tipo de coisa acontecer. Doutora Mas, Vanessa, Perfeito. eu sempre complementando a doutora Adriana, eu sempre dou esse exemplo. Se uma artrodese, tá? Uma artrodese que precisa ser colocada. Se um médico solicita uma artrodese com uma centena de materiais, onde tecnicamente é sabido, onde isso não é cabido, a culpa é de quem? Que vai negar? A culpa é do médico ou do operador de saúde? É óbvio, entendo eu aqui que é do médico. Por quê? Porque o médico sabe que aquilo não vai passar. Se ele pedir para um colega, doutora Adriana, dá uma olhadinha no meu pedido médico aqui, você concorda com isso? A doutora Adriana vai olhar e vai falar, não, isso não tá ah, certo. então tá bom, vou pedir pro Adri. Adri, você dá uma olhadinha para mim? O Adri vai olhar e falar, meu amigo, não vai passar. Ah, vai passar sim. E pá, manda pro convênio. O convênio vai lá e nega. O paciente vê a óbito. Culpa de quem? Gente, o médico precisa agir de uma forma tecnicamente correta e é Exato. obrigado a fazer isso. Obviamente, o auditor tem sua parcela de culpa, também tem. Né? Se o auditor nega um procedimento correto, tecnicamente validado e recomendado, ele agiu com má fé. Ele deixou de agir. É agir ou deixar de agir? Fazer ou deixar de fazer? Algo que gere danos ao paciente. Ele é responsabilizado, obviamente, na figura da operadora de saúde. Por outro lado, se um médico faz essa solicitação leviana, tecnicamente infundada, obviamente que vai haver negativa. E alguém pode eventualmente pedir a solicitação do médico e vai falar, isso é um absurdo, isso é um devaneio. Quem é o culpado? Eu entendo que é o médico. E, na verdade, quando o médico solicita esse procedimento, né, que deveres que ele tem quando ele está solicitando, até já puxando com relação a isso,
E o que é que o médico deve fazer no caso quando há uma negativa? E tanto as clínicas, né, e muitos neurocirurgiões aqui têm as suas clínicas e hospitais podem, o que eles devem fazer para se proteger juridicamente, no caso dessas negativas. Você Doutor quer Godoy. falar, Adri? Eu posso falar? Essa Não, eu tinha pode mandado, falar. eu ia mandar para o doutor Godoy e aí tem mais uma para o doutor Rodrigo em seguida. Ah, sim, perfeito. Eu acho que é sempre aquilo, o básico, básico do básico. Bom relatório médico. Um relatório médico onde você possa submeter aquilo a um procedimento, a um auditor, a um médico auditor, que vai olhar aquilo e vai ser muito mais difícil dele negar por falta de embasamento científico. Não tem como. 100% É, das causas, né? 100% das causas vai acontecer. Estou falando de forma correta, tá, Adri? De forma tecnicamente correta. uhum, Obviamente, as questões que fogem a isso, tem que judicializar. Aí não tem jeito. Se o médico faz o procedimento correto, legal, e a resposta veio contrária às leis, por exemplo, a lei atual agora pede que haja uma linguagem clara e uma forma tecnicamente com o nome do auditor. Se nada disso aconteceu, gente, não tem como fazer. Uhum. Há um desrespeito expresso à lei, precisa haver uma judicialização para obrigar esse médico auditor, esse plano de saúde, a fazer esse procedimento de uma forma correta. Né? Aí isso é inegável. Agora, é básico, é basilar que o médico realmente indique literatura científica, que faça um bom relatório médico, que guarde um tempo no seu consultório para trazer essas informações, para fazer essas informações. Eu já cheguei a ver um relatório médico de um processo de 4 folhas, mas fantástico. E aí eu destacaria, de uma forma muito en passant, destacaria, primeiro de tudo, os riscos de você não autorizar esse procedimento, os benefícios de você autorizar esse procedimento, as evoluções de que pode acontecer com essa situação, do caso, e as involuções de não fazer aquele procedimento, caso seja indeferido, e lança para o auditor. E aí, realmente, aí a situação passa a não ser mais dele. Entendo que, tecnicamente, o médico cumpriu muito bem o seu dever agindo dessa forma, fazendo um relatório dessa forma. Excelente, excelente sugestão. é. Obrigada por isso, O- doutor Godoy. E aí, com relação, doutor Rodrigo, com relação à questão de quando os juízes, né? Vocês comentaram aqui o dia a dia ali com muitas vezes os juízes decidem, né, os casos envolvendo tratamentos fora do rol, como que acaba sendo essa demanda e o que é que o CRM e o CFM eles acabam interferindo, né, com relação a qual a opinião, né, do CRM e do CFM sobre essa interferência dos planos de saúde na conduta médica? é, Só para responder a Fernando um comentário antes, né? Os meus pedidos de cirurgias têm em torno de 15 a 22 páginas, Não, aí também não. só explicando Nossa! parte Nossa, jurídica e mesmo assim as respostas são as mesmas, nossa. independente da Nossa, minha. me deu até uma tristeza. 22 É. inde- páginas e mesmo assim não tem jeito. E mesmo Rodrigo, eu vou assim, te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa que eu aprendi com um professor meu da faculdade que falava o seguinte: se o seu direito é tão claro, por que você precisa de tantas folhas para explicar? É. Olha, eu, eu, o meu pedido tem duas páginas. eu explico tudo, desde o motivo, a justificativa técnica, tudo, a parte jurídica também, explico tudo E tem no passado? pedido. Ah, a E tem resposta é a passado? mesma, a resposta é automática, eles respondem tudo igual, Eles não In- leem, in- Rodrigo. Nem Passa lembra. independente por 22 do, páginas. independente do tamanho do relatório, a É. resposta é sempre a mesma. Mas voltando à pergunta do judiciário, né? É assim, teve uma tentativa de taxar o rol, né, lá atrás, acho que em 2022, né? Depois veio a lei e transformou o rol como exemplificativo, né? Então, se a técnica ou a solicitação, por exemplo, tem embasamento científico, tem embasamento internacional e mesmo que não esteja no rol, muitas vezes o juiz termina concedendo a solicitação para o paciente, né?
Por exemplo, eu faço perícia de várias coisas, não só de neurocirurgia, mas, por exemplo, eu já peguei caso de medicamento que realmente tinha fundamentação técnica para a prescrição da medicação e o juiz concedeu a medicação, mesmo ela não estando no rol da ANS. Uhum. Mas também já vi casos assim que a medicação era muito grande, assim, o custo era muito grande de medicação, por exemplo, o custo de tratamento era de 12 milhões por ano, foi solicitado para o município e o município tentou recorrer porque o município não tinha condição de dar aquela medicação. Então recorreu para ver se a nível federal disponibilizava a medicação, né? E tem alguns juízes que têm, né, assim, questionado a questão de custo, né? Por exemplo, a questão de insulina. Muitos estão pedindo a caneta ao invés de aplicar com a seringa normalmente, né? Muitos juízes estão negando essa solicitação, porque mesmo que seja prático a utilização da caneta ao invés do caso da seringa, mas o custo é muito diferente, né? Onera muito para o sistema. Uhum. Então, termina sendo uma análise de caso a caso, né? Não é uma coisa fixa, né? Então, e nesse quesito, né, o CFM não pode muito fazer muita coisa, porque, né, a questão é, da saúde suplementar, né, do rol. Então, o que às vezes o CFM pode fazer é na questão em relação ao a conduta do médico auditor, né, ou da junta médica, que até participei de alguns grupos de trabalho lá da Câmara Técnica do Conselho Federal, né, que estavam se tentando montar, né, uma resolução falando um pouco sobre essa questão, né, da conduta do desempatador e dos auditores, né, em relação a essas questões de respostas automáticas, né, ou o desempatador ser de outro estado totalmente longe, então inviabiliza um pouco se tiver necessidade de avaliação presencial, né, mas, Uhum. né, no caso em questão de rol, né, o CFM não pode muito, né, assim, interferir nessa questão, né, de regra de saúde suplementar. Perfeito. Porque eu tô preocupada se daqui a 2 minutos vai cair a live ou se a gente vai conseguir continuar aqui. Só para uma pergunta que o doutor Francinaldo pediu. Mas antes eu queria só pedir para vocês darem um sorriso para a gente tirar uma foto. Só para documentar aqui. Pronto, beleza. E o doutor Francinaldo, doutor Godoy, doutora Adriana, doutor Rodrigo, perguntou se essas regras se aplicam aos planos de saúde dos servidores, porque muitas vezes eles falam que por ser plano de saúde dos servidores, estadual, municipal, Sim. não caberia a eles, né? E o que vocês dizem disso? Francinaldo, se o plano for autogerido pela administração pública, não, tá? Essas regras elas são só regidas pelos planos que são intermediados pela ANS, tá? Se for autogerido pela administração pública, os princípios da administração pública, Tribunal de Contas, etc., é o que vai valer, tá? Para esses casos. Mas planos que são regidos pela ANS, são intermediados pela ANS, se subsumem a essas legislações. Mas lembrando, Código de Defesa do Consumidor, Ministério Público, PROCON, vale para esse caso também, tá? Excelente. Queria agradecer muito ao doutor Godoy, doutora Adriana Libório, doutor Rodrigo Adri, por estarem aqui conosco essa noite e esclarecerem tantas dúvidas, né, sobre tantas questões dessa luta que a gente tem aí no dia a dia com os planos de saúde, com os auditores e juntas, e para trazer o melhor para os nossos pacientes, né? Obrigada, vou abrir só para as considerações finais. Obrigado a todos, mais uma vez, parabéns ao Dr. Paulo Henrique, parabéns à doutora Vanessa, doutora Adriana, doutor Adri, um grande conhecido de muito tempo, parabenizo a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia por essa oportunidade, e convido a todos para falar do próximo assunto em agosto, para falar sobre pejotização, muito importante, tá? Vale a pena, valeu. Queria Obrigado. agradecer também a todos e esperamos que a gente consiga melhorar aí o tempo de autorização, né, com essas novas mudanças. Obrigada, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado a todos, né?
Espero ter mais reuniões dessas, né, para tentar esclarecer um pouco mais, né, para os membros e até a sociedade, né? Perfeito. Muito obrigada. Em nome da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, do Dr. Paulo Henrique, agradeço muito a dedicação de vocês aqui conosco e agradeço a todos aqui pela presença e participação aqui na live. Um abraço, boa noite. Um Boa noite. abraço, boa Tchau. noite. Tchau, tchau.